Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Santos e hoje eu gostaria de conversar com você sobre como a gestão de processos pode gerar lucro e crescimento de mercado para o seu negócio. É isso mesmo, vamos lá? Primeiramente, a gente precisa entender como as empresas brasileiras estão implantando a gestão de processos. Basicamente, isso se dá através da execução de projetos de processos. Esses projetos eles podem ser categorizados didaticamente em 4 grupos distintos, de acordo com o seu objetivo. O primeiro grupo tem como objetivo a documentação dos processos. Neste caso, a empresa está interessada somente em descobrir quais são os seus processos e a documentar. O segundo grupo tem relação com o objetivo de realizar um diagnóstico de processo, ou seja, a empresa ela está interessada em saber como executar melhor o seu processo. Isto é, quais são as melhorias que eu tenho que fazer no meu processo para obter um melhor rendimento. Nem sempre esse projeto de diagnóstico de processo ele consegue implementar essas sugestões de melhoria, o que nos leva ao terceiro grupo, o grupo de projetos que tem como objetivo a melhoria em si do processo. Neste grupo, a empresa consegue implementar as melhorias propostas no diagnóstico. Existe uma evolução natural de nível de maturidade entre esses 3 grupos, mas isso não implica necessariamente que uma empresa não possa viver momentos simultâneos desses 3 grupos. Isso é natural e acontece muito. No entanto, para gerar lucro e crescimento de mercado, a empresa precisa executar a gestão de processos com um outro objetivo, o objetivo de gerar a transformação em seu negócio. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. E aí, fica comigo e vamos junto. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como a gestão de processos pode gerar lucro e crescimento de mercado para o seu negócio. Antes disso, a gente precisa verificar como é percebido o valor do processo. Para isso, eu criei um gráfico aqui em uma situação para ilustrar. O nosso interesse nesse momento é perceber o valor criado pelos processos. A gente sabe que para produzir um produto ou um serviço, uma série de atividades são executadas, são chamados processos. Essas atividades ela têm um custo e agregam qualidade ao seu produto ou serviço. Então, o valor criado pelos processos é a diferença entre o valor percebido pelo cliente do seu produto ou do seu serviço e o custo que você teve para produzi-lo, seja esse custo referente a consumo de recursos materiais, tecnológicos, humanos, os recursos empregados para produzir esse bem, né, esse produto ou serviço. Mas vamos tentar ilustrar com exemplos práticos. Bom, vamos supor que para produzir um determinado produto ou serviço, por exemplo, pode ser a criação ou a fabricação de um ônibus, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo. Fabricação de um ônibus. Mas poderia ser qualquer serviço que a sua empresa preste. Okay? Então, para produzir um ônibus, uma determinada empresa ela gasta 30 mil. E os clientes dessa empresa, através da compra desse ônibus, elas podem ou revender o ônibus ou usar o ônibus para oferecer um outro serviço, por exemplo. Mas o importante aqui é que nesse exemplo, os clientes eles percebem que eles podem gerar um valor mensal recorrente, no caso de uma prestação de serviço, de 85.300, ou seja, um determinado cliente comprando esse ônibus por 30 mil e usando para oferecer serviço de transporte, isso pode gerar uma receita na casa de 85.300. Então, o valor que o cliente percebe desse produto, desse serviço, é 85.300. Então, essa diferença de 55.300 é o valor criado pelo processo, ok? Só que tem um detalhe aqui.
existe uma variante, um elemento muito importante, que é o preço negociado, ou seja, o preço de venda. Então, a sua empresa, ela produz um ônibus por 30 mil e definiu o preço de venda em 50 mil, certo? Isso aqui é um exemplo, né? Eu estou falando de a venda de um ônibus, mas pode ser qualquer prestação de serviço, ok? Então, perceba que o valor criado pelo processo, ele é dividido, certo? E quem divide esse valor criado do processo é o preço de venda desse produto ou serviço. Ele divide em que, na verdade? Esse valor criado pelo processo, ele divide em duas partes. Um valor que é capturado pelo cliente e um valor que é capturado pelo negócio. Esse valor capturado pelo negócio é o lucro que você está tendo no seu negócio. Ou seja, você produziu um bem ou um serviço por 30 mil e vendeu por 50. Então, a grosso modo, o lucro do seu negócio foi 20 mil. No entanto, o excedente do cliente, ou seja, o valor que o cliente vai lucrar, vamos dizer assim, né, a grosso modo, é 35.300. Por quê? Porque ele percebe um valor desse seu produto ou serviço de 85.300 e está adquirindo esse produto ou serviço por 50 mil. Então, vamos dizer que o lucro, o excedente do cliente é de 35.300. Então, perceba logo de cara que o valor criado pelo processo, ele não é inteiramente capturado pelo negócio, porque ele depende do preço estipulado para a venda desse seu produto ou serviço, ok? Bom, o lucro é justamente esses 20 mil aqui, certo? Que você obtém da diferença do valor que você vendeu, seu produto ou serviço, e o valor que você realmente utilizou para produzi-lo. A gestão de processo, ela pode atuar na geração de lucro, que é essa diferença, através da redução dos custos. Quando a gente fala em gestão de processos, normalmente a primeira iniciativa, o primeiro grande objetivo que vem quando você tenta gerar lucro através da gestão de processos é você racionalizar a forma como você produz um determinado bem, né, identificando exatamente quais são as etapas necessárias para produzir esse bem e quais são os custos envolvidos na produção desse bem. E aí é feita uma análise para você identificar os desperdícios e as tarefas que não agregam valor diretamente a esse seu produto ou serviço. O que é preciso que a gente tenha bastante atenção, que essa redução de custo tem que ser uma redução de custo consciente. A gente não pode reduzir o custo por si só. Ou seja, ele não pode ser o principal driver. Ele é um objetivo, reduzir custo, mas não a qualquer custo. O que eu estou querendo dizer com isso é que se as ações para reduzir o custo impactarem no valor percebido pelo cliente desse seu produto ou desse serviço, isso vai impactar diretamente no seu valor de venda e na sua participação no mercado. Ou seja, vamos supor que você tenha como objetivo reduzir os custos e você troca os insumos que você utiliza para produzir esse ônibus, como a gente tomou como exemplo. Então, se você substituir por material de baixa qualidade, isso vai afetar diretamente no valor percebido, certo, pelo cliente. Esse ônibus possivelmente vai quebrar mais, não vai ser tão resistente e vai deixar de gerar o valor esperado pelo cliente, ok? Então, a redução de custo, ela impacta diretamente no valor percebido. E aí eu utilizei o exemplo de material, mas pode ser qualquer tipo de recurso. A redução de um quadro de funcionários ou não investir em capacitação são exemplos disso.
Então, são várias situações que você precisa ter cuidado na hora que você tem como objetivo a redução de custo. Então, tem que ser uma redução de custo consciente e inteligente para que não afete a percepção de valor do cliente, ok? Uma outra forma, talvez, que você possa mencionar é que você pode aumentar o seu lucro se você aumentar o seu preço, né? Então, se você posicionar o seu preço aqui de 50 mil para 60 ou 70, então você vai estar aumentando essa diferença entre o valor cobrado e o valor de custo. No entanto, perceba que esse cálculo aqui, monetizar o valor percebido pelo cliente, é extremamente difícil. Então, aqui a gente colocou 85.300 como forma didática, mas na realidade é muito difícil mensurar isso em termos monetários. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que simplesmente aumentar o seu preço pode criar uma barreira. Você pode não saber se você está aumentando o seu preço além do valor percebido do cliente. Então, se você fizer isso, muito provavelmente os clientes não vão consumir ou comprar o seu produto, porque o valor percebido é menor do que o valor de venda desse seu produto, né? O valor que eles compraram. Outra questão é que, atualmente, né, na nossa sociedade, a gente tem percebido que, devido à concorrência e à informação dos clientes, né, cada vez mais informados e atuantes, essa, essa concorrência que existe faz com que o cliente ele seja muito sensível ao preço. E o que eu quero dizer com isso é que você, aumentando o preço em um ambiente de concorrência, pode ser que o cliente realmente opte por mudar o fornecedor e deixe de consumir o seu produto ou o seu serviço. Então, simplesmente aumentar o preço não vai gerar um lucro sustentável, ou melhor, pode ser que não gere. Então, não é a solução logo de cara. Reduzir o custo é uma opção, contanto que seja feita de forma consciente. E para você saber exatamente onde reduzir os custos, você precisa de uma análise detalhada da sua gestão de processo, né, dos seus processos, para saber exatamente quais são as atividades que podem ter seu custo reduzido sem impactar no valor percebido do cliente. Ou seja, a gente sabe que ao produzir um bem ou um produto ou um serviço, através da execução de uma atividade, o custo daquela atividade ele é composto, né, ao longo do somatório das atividades para compor o custo do produto. Mas, assim como o custo, a execução de cada atividade também agrega qualidade. Então, a execução das atividades tem duas variantes, né? Tem a variante de custo, que ela agrega custo ao custo final do produto ou do serviço, mas ela também agrega valor. Então, você precisa ter uma análise muito clara por atividade, de qual é o custo e qual é o valor que essa atividade está agregando para o seu produto ou serviço, né? O custo percebido pelo cliente, para você poder fazer essa racionalização e fazer uma redução consciente e inteligente dos custos. Mas perceba que existe uma relação muito direta entre custo, né, e o valor percebido do cliente. Então, para gerar lucro, você não pode analisar somente essa informação do custo, né, para você gerar lucro. Você também tem que estar percebendo, né, o impacto no valor percebido do cliente. O que eu quero dizer com isso é que a geração de lucro, né, através da redução do custo, ela tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Porque a redução do custo não é uma vantagem competitiva sustentável. O
que eu estou querendo dizer com isso? Num ambiente de concorrência, imagine que algumas atividades gerais, né, de redução de custo, como, por exemplo, aquisição de novas máquinas, novos equipamentos, ou a mudança de fornecedores que tenham insumos com um preço mais barato, mas com a mesma qualidade do insumo anterior. Então, são vantagens, são ações, na verdade, que podem ser copiadas pelos seus concorrentes, né? Então, imagine esse cenário aqui da empresa A, dessa primeira barra aqui, e dessa empresa B aqui. Nesse cenário, esses dois concorrentes eles estavam usando uma estratégia de diferenciação por custo. Então, eles foram otimizando a sua cadeia de produção até reduzir o custo ao mínimo possível. Então, as duas empresas, tanto a empresa A quanto a empresa B, elas produzem um determinado produto ou serviço ao mesmo custo, né? Então, elas não conseguem mais baixar o custo, ele chegou num nível básico. Por isso que eu falo que a vantagem de diferenciação por custo não é uma vantagem competitiva sustentável, porque ela é facilmente imitável, né, pelos seus concorrentes, e ela chega num ponto em que é difícil você conseguir reduzir mais, não tem mais como reduzir. Então, quando você chega nesse patamar dessas duas empresas que não conseguem mais brigar pelo custo, a diferenciação tem que ser pela qualidade, certo? Então, a diferenciação tem que ser exatamente aqui nessa coluna, pelo valor percebido pelo cliente. E aí, o que eu quero comentar com vocês é que nem sempre a empresa que gera mais valor é a empresa que o cliente vai optar. Incrível isso, né? Mas por quê? Vamos entender. Então vamos lá. Vamos supor que o preço negociado pela empresa A é esse aqui. Então, ele gera esse valor percebido pelo cliente e essa parte pequena aqui, ela é capturada pelo negócio e o excedente do cliente A é esse aqui, essa fatia maior aqui, do valor percebido criado pelo negócio, ok? E perceba que na empresa B, a empresa B, pelo fato de ter uma qualidade mais perceptível pelo cliente, né, o cliente percebe tem uma percepção maior do valor gerado pela empresa B, ela posiciona o seu produto nesse patamar de preço aqui. Então, o que acontece? Qual é o valor excedente do cliente, ou seja, qual é o valor capturado pelo cliente? Pela empresa B, é só esse pedaço pequeno aqui. É a diferença do valor que ela percebe do produto ou do serviço pelo valor que ela comprou esse produto e o serviço. E perceba que na empresa A, esse excedente do cliente ele é muito maior. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o cliente, nesse ambiente de concorrência, o driver dele ele é fortemente direcionado não pelo custo, pelo valor, né, de venda, né, não pelo valor que ele está comprando o produto, e sim pelo excedente do cliente, ou seja, pelo lucro que ele está tendo, né, que é a diferença de quanto ele vai poder gerar de receita, vamos dizer assim, com esse seu produto e serviço, e a diferença com o preço que ele adquiriu esse produto e serviço. Mas aí você pode argumentar comigo assim, não, mas o preço da empresa B é muito maior. Então, mesmo a empresa B tendo um valor percebido pelo cliente maior, o seu custo bem maior está direcionando o cliente a adquirir o produto da empresa A. E eu vou dizer para você que isso não é verdade. Isso é uma falácia que você pode cair, mas não é verdade. Por quê? Vamos supor que a empresa B reposicione a sua negociação de preço, né, a sua política de preço, e reposicione o seu preço
nesse patamar aqui. Então perceba que o valor gerado, o valor excedente gerado pela empresa A, que é essa diferença aqui, eu coloquei aqui essa mesma altura. Então perceba, ó, que qualquer preço entre essas duas aqui faixas, ele vai gerar um valor percebido um valor excedente do cliente muito maior do que a empresa A. Então, se a empresa B posicionar o seu preço em qualquer parte desse intervalo aqui, ela vai gerar um excedente maior do que a empresa A. E aí, nesse caso, pelo simples fato de ter gerado um excedente maior, o cliente vai consumir o produto ou serviço da empresa B. Então perceba que não é o preço maior ou menor que vai determinar a compra do seu produto ou do seu serviço. O que vai determinar é o excedente que você gera para o seu cliente. Ok? Bom, como gerar o crescimento do mercado, né? O crescimento do mercado ele é determinado pelo excedente do cliente, ou seja, de quanto valor o cliente pode capturar desse benefício. Então, se aqui o cliente percebe que é 85.300 o valor percebido pelo cliente e você está vendendo o seu produto a 50 mil, então o excedente é de 35.300. E a gente viu aqui nesse cenário de concorrência, de quanto maior for esse excedente capturado pelo cliente, maior a chance do cliente adquirir o seu produto e o seu serviço. Então, não é o custo, tá? Não é o valor de venda do seu produto e do seu serviço que vai determinar, e sim a diferença, o valor excedente. No entanto, o custo que eu quero dizer aqui é o valor que você vende o seu produto, o seu serviço, ele tem um impacto direto nesse valor excedente do cliente, não é verdade? Então você pode argumentar de que basta você reduzir o seu preço, porque em consequência você vai aumentar o seu valor excedente do cliente. Isso é verdade. Se você baixar o seu preço de venda aqui, você vai estar aumentando o valor capturado pelo cliente. No entanto, se você fizer isso, você vai estar diminuindo o valor capturado pelo negócio, ou seja, você está diminuindo o valor do seu lucro. E Porter disse que, embora seja necessário você atender as necessidades do cliente, né? Ele disse isso. Então, é importante que você gere valor para o cliente, mas também, tão importante quanto, a empresa ela precisa capturar uma parte desse valor criado pelo processo para a sua operação, para o seu negócio, e transformar isso em valores financeiros para a empresa. Então, é preciso balancear essa divisão do valor capturado pelo cliente e o valor capturado pelo negócio. Então, não é a solução você abaixar o seu preço de venda, né? Você pode até fazer isso, mas tem que fazer de uma forma consciente e sabendo que a redução do seu preço vai impactar no valor capturado do negócio. Então, nada adianta você vender muito barato, todo mundo querer comprar o seu produto ou o seu serviço, mas você quebrar porque você não consegue capturar esse valor de negócio em forma de lucro para a sua operação. E aí, qual é a saída? A saída é, através da gestão de processos, a gente aumentar o valor percebido do cliente desse seu produto e desse seu serviço. Por quê? Porque você aumentando esse valor aqui, você consequentemente vai aumentar o excedente do seu cliente, sem necessariamente modificar o preço. Então você pode manter o seu preço em 50 mil, aumentar o valor percebido
pelo cliente, consequentemente, você vai maximizar o excedente do cliente e o cliente vai optar por comprar com você. Você pode até, dependendo do valor que você gera de valor percebido do cliente, você pode até aumentar o seu preço, tá? No entanto, como eu disse anteriormente, calcular esse valor percebido pelo cliente é extremamente difícil. Ele envolve vários desafios. Por exemplo, como você, na sua cadeia de produção, você vai calcular exatamente para cada atividade, né, quais são aquelas que estão gerando valor percebido para o seu cliente ou gerando uma qualidade, né, do seu produto, né, do seu serviço, e que essa qualidade ela é percebida pelo seu cliente. Não? Como é que você determina isso? Então, isso realmente é muito difícil, principalmente você trabalhar com requisitos intangíveis, né, como qualidade, disponibilidade, atendimento. Para alguns desses você consegue, de forma mais natural, mensurar, né? Mas essas qualidades intangíveis que se transformam em valor percebido pelo cliente é muito difícil você mensurar. Então, a sugestão que a gente dá é que as empresas criem valores, né, atributos de valor para os seus produtos e serviços através da sua cadeia de produção, né, e faça um deparo aqui para o valor percebido do cliente. Então, por exemplo, se você quer criar um atributo, aqui é uma sugestão, não tem a pretensão de exaurir a discussão, né, que é só para a gente dar um ponto de partida. Então, por exemplo, se você quer aumentar o atributo de valor de agilidade, então qual é o que o seu cliente pode perceber? Ele pode perceber uma redução no tempo de execução do seu processo, então você entregar o seu produto ou o seu serviço mais rápido para o mercado, né? Então um cliente liga para fazer uma encomenda e você, para produzir o que ele está querendo, normalmente você demora 30 dias. Então, se você quiser gerar um atributo de valor de agilidade, você pode investir na redução do tempo de execução do processo, de modo que consiga produzir a mesma quantidade de bens e serviços em menos dias. Reduzir o tempo de fila e de espera entre uma atividade e outra, né? Então isso acaba, o tempo de espera entre as atividades acaba impactando no tempo de espera total para produzir o produto ou o serviço. Então, existem alguns atributos que eu estou colocando aqui para que a gente possa analisar cada etapa do nosso processo produtivo e identificar as etapas que geram um valor percebido para o cliente de forma mais direta, de modo que vocês possam priorizar as ações de melhoria nos seus processos. É importante também que essa análise ela seja também, se possível, feita frente aos seus concorrentes. Então, não adianta você, no exemplo de reduzir o tempo de produção do seu bem ou serviço, reduzir de 30 para 20 dias, se o seu concorrente entrega em 15 ou 10 dias. Então, esses atributos de valor, eles são necessários, né, para você poder fazer essa análise de como as atividades impactam no valor percebido do cliente, mas elas têm que ser postas em comparação com seus concorrentes, ok? E aí, como é que você faz isso? Você tem que ouvir as pessoas que estão na linha de frente do seu negócio. Normalmente são os vendedores, são os diretores que vão para algumas reuniões de negócio e acabam sabendo que determinado concorrente entrega mais rápido, ou o cliente fala para o seu vendedor uma determinada funcionalidade que o seu produto ou o seu serviço não tem e que o outro concorrente tem, ou seja, a gente está analisando aqui o atributo de diferenciação do seu produto ou do seu serviço, né, através de novas funcionalidades, de uma maior flexibilidade. Então, todos esses atributos de valor que eu citei aqui, eles geram um valor percebido pelo cliente
que pode ser capturado, na verdade já deve estar sendo capturado, né? Pelo menos informado para quem está na ponta do seu negócio. Isso é uma informação importantíssima que você tem que criar mecanismos de capturar essa informação e poder gerar processos melhores, né? Projetos de processos que atuem efetivamente nessa situação de negócio para gerar essa vantagem. Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação sobre como a gestão de processos pode aumentar o seu lucro e gerar crescimento do mercado. Ok? Te vejo na próxima.